Queridos, quero ministrar hoje a história de dois irmãos. A história de duas pessoas, irmãos de sangue, que decidiram largar tudo e servir a Cristo. Dois irmãos que faziam parte da alta cúpula, digamos assim, dos discípulos. Haviam 70 discípulos, haviam 12 mais chegados. Dos 12 haviam 3 mais chegados ainda. Dos 3 havia um que era João, que era extremamente mais chegado. João reclinava no peito de Jesus. Imagina essa cena, eu acho lindo. Imagina você deitando a cabeça assim no peito de Jesus e ouvindo o coração do mestre bater. É muita intimidade, é fantástico. Na eternidade eu vou entrar na fila para fazer isso aí. Não tem pressa, né, irmão? Vamos ter muito tempo lá. É sobre Tiago e João que eu gostaria de falar. Esses dois irmãos. Esses irmãos que faziam parte dos 3 que estavam em tudo com Jesus. Quando havia alguma situação muito diferente, ou quando Jesus queria amigos mais próximos, era Pedro, Tiago e João que Jesus chamava. Ele deixava os 12 e chamava os 3 mais de lado. E ali fazia algumas coisas, como no Monte da Transfiguração, só estavam os 3. Ressurreição da filha de Jairo, só estavam os 3. Eram pessoas muito próximas. E Tiago e João eram irmãos. Provavelmente Tiago, o irmão mais velho, porque ele é sempre citado primeiro nas escrituras, Tiago e João. Provavelmente Tiago era o mais velho. Os dois, eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé. Os dois eram muito ativos. Em uma ocasião, lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus tenta passar no meio de uma aldeia samaritana, os samaritanos não aceitam Jesus lá. Tiago e João chegam e falam: Jesus, olha só a ousadia, irmão. Jesus, quer que a gente ore para cair fogo do céu na cabeça dos samaritanos? Se quiser, a gente mata eles agora, em outras palavras. Jesus fala: não, vocês não estão entendendo nada, não vim matar esse povo não. Por causa dessa impetuosidade, Jesus os chama de Boanerges, os filhos do trovão. Os dois eram os filhos do trovão. Os dois viviam o ministério juntos com muita intensidade. Primeiro porque eles faziam parte dessa cúpula, digamos, mais íntima. Segundo, lá em Marcos, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, a Bíblia vai nos dizer que está os 12 reunidos, Jesus com eles. Chega Tiago e João para Jesus e fala assim: Jesus, nós vamos te pedir uma coisa e queremos que o Senhor nos atenda. Olha só. Jesus fala: pode pedir. Ao pedido deles na frente dos outros 10. Quando o Senhor vier no seu reino, conceda que nós dois, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Em outras palavras, quando o Senhor vier governar, dá o ministério da economia para um e o ministério da... Os dois querendo altos cargos. E a Bíblia diz que os 10 que ouviram se indignaram. Não é possível. Como pode esses dois irmãos aí, são ousados mesmo. Eles viviam tudo com muita intensidade, irmãos. Eles foram chamados juntos. Eles se irritaram com os samaritanos juntos. Eles sonhavam em desfrutar do reino juntos. Tudo eles faziam juntos. Eram dois irmãos de sangue, que tiveram o privilégio de servir com Jesus na terra juntos. Mas existem 2 coisas que acontecem na vida desses dois irmãos, que é sobre o que eu gostaria de falar aqui rapidamente. Os discípulos estão vivendo o auge do ministério. Jesus já subiu aos céus, morreu, ressuscitou. E a igreja primitiva está caminhando com tudo. Eles estão curando. Pedro prega, 5.000 se convertem, 3.000 se convertem. Pedro sendo usado por Deus para ressuscitar pessoas. Pessoas estão sendo curadas. A igreja primitiva está fervendo. Eu imagino Tiago e João vivenciando isso. Era o sonho deles. Eles estavam vivendo um grande sonho. O mestre realmente, Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias, o enviado.
Mas aí chega no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Acontece algo com um desses irmãos. Atos, capítulo 12. Versos 1 e 2. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Só até aí. A igreja estava toda, Tiago e João vivenciando coisas maravilhosas juntos. Os dois juntos vendo cura acontecer, os dois juntos vendo gente ressuscitar, os dois juntos vendo as maravilhas, os sinais que estavam acompanhando aquele povo. Mas um dia o rei Herodes teve uma ideia, ele ficou incomodado com a igreja. E ele era político, ele sabia que se maltratasse os cristãos, os judeus iriam se alegrar. Herodes tem a ideia: eu vou pegar alguns cristãos e vou maltratar. Com quem eu vou começar? Eu vou pegar Tiago, irmão de João. E a Bíblia diz que Herodes pega uma espada, não ele propriamente, provavelmente, né, alguns dos seus súditos, e corta a cabeça de Tiago. João agora está sem o seu irmão. O apóstolo Tiago, esse que era íntimo, esse que era da alta cúpula, esse que tinha sonhos: quando vier no seu reino, deixa eu sentar à sua direita, meu irmão à esquerda. Quando está desfrutando do reino, é maltratado e morto. Sabe, queridos, com isso eu aprendo. A vida de Tiago me ensina que a vida, mesmo a vida cristã, está sujeita a sofrer reviravoltas inesperadas. Mesmo nós, sendo cristãos, nós não estamos blindados das tragédias da vida. Há um evangelho muito difundido no Brasil. Nós vemos isso pelos louvores que são cantados, que vem para Jesus e você vai ter vitória. Ande com Jesus e nada mais te abala, nada mais te alcança. Ande com Jesus e as tragédias não vão vir sobre você. Estão ainda fazendo coisas piores. Estão vendendo, esses dias, há bastante tempo atrás, eu vi vendendo vassouras ungidas a R$1.000 cada vassoura. Irmão, se você quiser comprar uma vassoura a R$1.000, traz aqui, eu unjo e te vendo por 100. Para quê? Para nada. Porque você vai varrer o mal da sua vida, porque o mal não te chega. Vem aqui e passa no Vale do Sal, porque quando você passar no Vale do Sal, todo mal vai sair. Os nossos testemunhos são assim: eu estava desempregado, arrumei emprego; eu estava doente, fui curado; eu estava qualquer coisa ruim, e Jesus fez uma coisa boa. Nunca é o inverso, nunca é o contrário, porque nós associamos que vida cristã é uma vida isenta de problemas. E Tiago me ensina, a vida de Tiago me ensina que nós estamos sujeitos, irmãos. O dia mau também bate na nossa porta. Chega o dia da dispensa do emprego. Chega o dia que os trabalhos para quem é autônomo parece que não surgem. Chega o dia que a enfermidade decide nos visitar. Chega o dia que o relacionamento que estava bem parece que não vai tão bem assim. Chega o dia que os filhos começam a dar trabalho. Meu filho, eu criei ele na igreja, por que está acontecendo? Chega o dia, irmão. Nós não estamos isentos dessas provações. Nós não estamos blindados dessa provação. A dor, o sofrimento fazem parte da nossa vida também. E se você aprendeu o evangelho diferente disso, eu sinto te dizer, você foi enganado.
Há uma promessa de Jesus que se cumpre e que ninguém ora para ela se cumprir. Jesus prometeu: no mundo vocês terão aflições. Olha essa promessa. Alguns irmãos falam: está amarrado, pastor. Tá amarrado. É promessa. Nós seremos afligidos nessa terra. A história da igreja foi sempre assim. A continuação do capítulo 12 mostra que Herodes pegou Pedro, queria matar, mas Deus mandou um anjo e livrou Pedro. Mas não livrou Tiago. Tiago estava na prisão, esperando chegar o momento de ser morto, e não apareceu nenhum anjo. Não teve nenhum arrepio. Não teve corrente se quebrando, não teve terremoto na cadeia. Nem sempre na cadeia tem terremoto para nos livrar. Nem sempre no momento da dor a gente vai ter uma visão sobrenatural. E é necessário nós entendermos isso para crescer, irmãos. A vida é assim. A vida é assim. Parece que a concepção de Deus que nós temos é que Deus só está sendo bom conosco quando está tudo indo bem. Mas não, Tiago morreu e João teve que experimentar a dor de perder o seu grande irmão. Foi muito pior para João do que para Tiago. Tiago, a hora que a cabeça dele foi degolada, ele caiu aqui, mas levantou na glória. Agora a tristeza dos discípulos, a tristeza de João, nós temos que lidar com isso, irmãos. Evangelho não é um mundo de faz de conta. Evangelho não é um parque da Disney ou do Beto Carreiro World. Não, irmão. A vida continua sendo a vida, imprevisível, com dores, com tristezas. E nós precisamos saber lidar com isso, queridos. Existe uma história na história da igreja, a história dos irmãos morávios, que eram dois irmãos que eles queriam evangelizar uma ilha no leste da Índia. Eles não podiam entrar naquela ilha. Era uma ilha de escravos e o Senhor daquela terra não aceitava eles. Não aceitava eles entrarem lá de jeito nenhum. Até que eles fizeram a seguinte proposta: nós nos vendemos como escravo a você. Imagina você tem um irmão ou um filho e ele vira para você e fala: eu estou me vendendo como escravo a outra pessoa, nós nunca mais vamos nos ver, nós nunca mais teremos notícias, essa decisão é irreversível, não há o que fazer, eu nunca mais vou voltar, eu serei escravo por amor ao Evangelho. E eles se venderam. E a história diz que quando eles estavam no navio, que eles embarcaram para aquela terra e a família deles estava no porto, na terra, eles gritaram: que o Cordeiro receba a sua recompensa pelo seu sofrimento. Que a nossa vida seja uma recompensa pelo sofrimento de Cristo. Quando eu leio uma história dessa e eu vejo a gente aqui desesperado porque está sofrendo, irmãos, talvez a gente não tenha entendido o Evangelho. Eu vejo a gente achando que Deus não nos ama porque a gente está com uma dor na coluna, porque a gente está passando por uma privação em casa. Talvez a gente não entendeu. Talvez a gente ainda não chegou na compreensão que Deus quer que nós cheguemos. E a vida de Tiago me mostra exatamente isso. A vida traz reviravoltas. A vida traz situações que a gente não esperava. Mas a vida de João também me ensina alguma coisa. Muitas coisas. E a Bíblia nos diz que João continua servindo a Deus. João escreve um evangelho. João escreve 3 cartas, 3 epístolas, cartas. João escreve o Apocalipse.
mesmo depois que seu irmão morreu, mesmo depois que aquela relação que ele tinha com seu irmão de juntos vamos viver o sonho, nós vamos ser grandes no reino, o irmão morre e João continua. A vida de João me ensina que a vida dá reviravoltas, a vida muda, a vida é instável, mas Deus a quem servimos não muda. Ele permanece o mesmo, independente da nossa dor, independente da tragédia que nos atingiu, independente da aflição que chegou na nossa casa. Nós precisamos continuar declarando que Jesus ainda é o Rei dos Reis, Jesus ainda é o Senhor dos Senhores e Senhor da nossa vida. As tragédias da vida não podem mudar nosso relacionamento com Ele. Não é porque eu estou enfermo que Ele deixa de ser bom. Não é porque eu estou sofrendo que Ele deixou de me amar. João compreende isso claramente. Meu irmão morreu, mas eu continuo falando que Jesus é bom. Meu irmão morreu por amor a Jesus, mas eu quero escrever um evangelho dizendo que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e nós o vimos e nos alegramos. João me ensina que Jesus está acima das minhas dores, Jesus está acima das minhas lutas, Jesus está acima dos nossos sofrimentos, Jesus está acima do nosso bem-estar pessoal. A nossa fé não pode ser guiada pelo nosso bem-estar pessoal, irmãos. Quando nós estamos nos sentindo bem conosco mesmo, Jesus é o cara. Jesus, a gente põe uma faixa na testa, eu sou de Jesus e Jesus e Jesus. Quando a gente acorda e não está bem, a gente desmorona. Será que Jesus está me vendo? Será que Ele me ama? Será que Ele me quer? O que eu fiz de errado? Será que eu estou pecando? E aí entram as nossas teologias absurdamente erradas. A gente começa a procurar demônio, a gente começa a procurar pecado, a gente começa a se desesperar sentindo culpa, quando na verdade a vida é assim. Quando na verdade, queridos, a vida é assim. E apesar da dor, nós precisamos continuar. A nossa vida pode sofrer mudanças, o Deus a quem servimos não, nele não há sombra de variação, Ele é o mesmo, Ele é Senhor na tristeza, Ele é Senhor na alegria, Ele é Senhor no emprego, Ele é Senhor no desemprego, Ele é Deus quando eu estou com saúde, Ele é Deus quando a enfermidade chega, independente do que aconteça, Ele é Deus. João me ensina isso, João nos ensina isso, queridos. Não importa o tamanho da nossa dor, não importa o quão triste nós estamos, nosso relacionamento com Ele não pode mudar. Talvez alguns de nós estamos aqui com o nosso relacionamento com Deus extremamente abalado por causa de dores da vida. Estamos com o nosso relacionamento com Deus extremamente enfraquecidos por causa de lutas e de provações que são comuns a todos nós. A todos nós. Irmãos, nesse mundo nós teremos aflição. Aflições virão sobre nós. Mas o Mestre concluiu dizendo: tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. O Cristo a quem nós servimos não está sujeito às variações desse mundo. O Cristo a quem nós servimos não está sujeito às tristezas dessa terra. Para de se desesperar porque a dor chegou. Para de achar que Deus não te ama só porque você está sofrendo. Para de achar que você é o escolhido de Deus para sofrer nessa terra. Para com isso. Tem muita gente sofrendo, irmão. Tem muita gente sofrendo. Já contei isso algumas vezes aqui. Tem um tio em Itaquaquecetuba, pastor da Igreja Assembleia de Deus há muitos anos.
Ele estava fazendo a reforma da igreja, subiu num andaime, a madeira que ele estava quebrou, e uma parte da madeira entrou no olho dele. Ele perdeu a visão. Perdeu a visão desse olho. Uma pessoa extremamente simples, extremamente fiel a Deus, sempre dedicou a vida inteira ao Senhor. Fez missões na Bahia, hoje já pastoreou várias igrejas ali na região. Um homem íntegro, reto, estava na casa de Deus, aperfeiçoando a igreja, trabalhando sozinho, dedicando tempo ao Senhor ali. E teve uma das suas vistas perfurada com uma madeira. Ficou sangrando sozinho por horas, não tinha ninguém. Até alguém passar, e depois que ele se recuperou do desmaio, ele conseguiu ir para fora, alguém viu e chamou a ambulância. Quando meu tio já estava no hospital, que a gente perguntava: como o tio está? Como ele está? O ânimo. Os filhos dele falavam: acho que Jesus não vai tirar ele de lá. Mas por que? Ele piorou? Não. Porque ele está com um copo de café aqui tampando o olho ruim e não para de falar de Jesus para quem está do lado dele. E a gente falou: pai, para de evangelizar, senão Jesus não vai te tirar daí. Pai, esquece esse negócio de ficar falando de Jesus aí, senão você vai ficar aí muito tempo. E ele mandou uma foto para nós com um sorriso, irmãos, no hospital precário, um copo de café descartável aqui no olho, porque não tinha condições. Porque independente da dor que ele sofreu, independente da tragédia de perder uma visão, independente da dor de ficar horas desamparado, Cristo não mudou para ele. Continua sendo o Senhor, continua sendo o Salvador, continua sendo o caminho, a verdade e a vida. O que é que você está deixando fazer alterar quem é Cristo para você? Qual é a dor que está invadindo o seu coração, que está alterando a sua visão de Cristo? Sabe o mais lindo da história de João? Para mim, é o final. João é o último dos apóstolos a morrer. João é levado para uma ilha chamada Patmos, e quando ele vai para essa ilha, ele já tem mais de 90 anos. A história vai dizer que João morre aproximadamente com 97 anos, muito idoso, muito idoso. E ele é mandado para a ilha de Patmos para morrer. Ele é mandado para essa ilha para morrer lá. E parece que o fim da vida desse homem de Deus vai ser um fim de uma tragédia enorme. É mais uma tragédia na vida desse homem. É mais um triste acontecimento na vida desse homem. Mas quando ele está na ilha de Patmos, quando ele está lá, que foi levado para morrer, quando ele está largado, quando todos os outros apóstolos já morreram, acontece isso que nós vamos ler. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 21. Ah, irmãos, como Deus é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 21. O verso 1 somente. Ele foi deixado para morrer. Ele foi largado lá, mas lá ele escreve isso aqui: e eis que eu vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Olha só, presta atenção num detalhe. João está numa ilha, cercado pelo mar. O mar trazia a lembrança dessa terra para ele, consecutivamente de todas as dores que ele viveu aqui. Mas quando Jesus se revela para ele, começa a contar as visões futuras, começa a mostrar para ele as coisas que aconteceriam,
A visão se encerra com ele vendo um novo céu e uma nova terra. E ele diz registrado, o mar, que era aquilo que me prendia, que era aquilo que tirava a minha liberdade de ir e vir, o mar que eu precisei atravessar para ser largado, para morrer, o mar que foi o meio por onde eu fui me locomovendo e vendo minha terra distante cada vez mais, o mar que impedia qualquer esperança de retornar, o mar já não existe mais. Eu vi novo céu, eu vi nova terra. Ah, queridos, João me ensina que não importa o quanto nós sofremos aqui, não importa quantas dores nós vivenciamos nesse lugar, haverá um dia que nós diremos, o mar, aquilo que me lembra das dores, aquilo que me tira a liberdade, já não existe mais. Eu estou no novo céu, eu estou na nova terra. Aqui não é o nosso fim, aqui nós teremos dores, aqui nós teremos lutas, aqui nós teremos aflições, mas no momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da trombeta, nós ouviremos aquele que virá nos buscar, nós nos encontraremos com ele nos ares, e a dor terá passado, o sofrimento terá passado, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós moraremos com ele para todo sempre na eternidade. Aleluia, aleluia. Não importa quanto nós sofreremos aqui, não importa quanto as dores nos chegarão nessa terra, nosso fim não é esse. Nós não acabaremos assim, nós não viveremos assim para sempre. Querido, existem dores que nós lidaremos com ela o resto das nossas vidas. Nem tudo aqui vai ser um mar de rosas, não vai. Eu não posso te falar algo diferente. Existem questões que nós não teremos respostas aqui. Mas eu imagino o dia que nós estaremos na eternidade, e Jesus vindo, não sei se com um lencinho, não sei se com o próprio manto dele, eu não sei como, mas ele vai chegar em você, vai esfregar o seu olho e enxugar de você toda a lágrima. O próprio Cristo chegando em mim e em você e falando: filho, acabou. Filho, o que você sofreu lá não tem mais aqui. A dor que você tinha lá, aqui já não existe mais. Nós veremos o próprio Cristo hoje aqui, é uma representação do que nós veremos lá. Imagina o próprio Cristo vindo com uma bandeja de cálice e falando para mim, falando para você: filho, esse cálice é o meu sangue que foi derramado em favor de você. Aleluia. Imagina o próprio Cristo nas bodas do Cordeiro, pegando o pão, algo que ele fazia, acho que de um jeito muito especial, porque é muito descrito nas Escrituras, erguendo aos céus e a gente vendo, partindo e dando graças por esse pão, depois falando para nós: esse pão é o meu corpo que foi moído, olha só as marcas, em favor de vocês. Irmão, não larga Cristo por causa das dores, não. Não deixa de caminhar por causa das decepções, por causa das frustrações dessa vida, não. Cristo está acima de tudo isso. Cristo está acima das nossas dores. Ele está acima dos nossos dilemas pessoais, das nossas crises existenciais. Ele está acima de tudo isso. Não deixa Ele, não. Vai com Ele. Não larga a sua cruz, não. Porque a gente vai viver aqui, sei lá, 80, no máximo 90, 100 anos. E por mais que sejam 100 anos de dores, vai acabar. Vai acabar. A qualquer momento. Quem dera fosse agora, nós pudéssemos ouvir a trombeta e Ele voltando para buscar a sua noiva. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. A vida de Tiago me mostra que essa vida aqui é uma vida imprevisível. É uma vida que nós não temos controle sobre nada. A vida de João
me mostra que, mesmo que essa vida aqui é imprevisível, o nosso relacionamento com Cristo está acima de qualquer coisa que aconteça nessa terra. O nosso mestre, como homem que foi e esteve aqui na terra, quando ele estava no jardim, suando sangue, porque a aflição era demais, ele sabia das coisas que sucederiam a ele. Ele sabia das dores que ele estava sujeito a passar. Ele vai para um cantinho, irmãos, e fala: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. O nosso mestre, ele sentiu tanto aquela dor que ele pediu para o Pai: Pai, se for possível, não deixa eu passar não. Se for possível, dá um jeito aí, Pai. Se for possível, faz alguma coisa aí. Tiago, a vida é feita de dores, mas no nosso mestre eu encontro João. Todavia, Pai, seja feita, não a minha, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, se eu tiver que passar pela dor, Pai, a dor não vai mudar em nada o que eu sinto pelo Senhor. A dor não vai mudar em nada o meu relacionamento com o Senhor. Seja feita a tua vontade. Antes da ressurreição teve morte, irmãos. Teve cusparada na cara. Teve maus tratos. Ele teve que ouvir o pessoal tirando sarro dele. Ele teve que ver o pessoal, os soldados, pegando a roupa dele, rasgando e dividindo entre si. Ele teve que experimentar estar naquela cruz e estar com sede e darem vinagre para ele. Ele teve que experimentar uma trajetória em que ele já estava fragilizado, vindo de vários interrogatórios, carregando uma cruz nas costas, e o peso daquela cruz sendo grande demais, ele não conseguindo. E uma outra pessoa, Simão, vindo ajudar ele a carregar aquela cruz. Ele teve que ficar pendurado naquele madeiro, mais ou menos da meio-dia até as 3 horas da tarde. E nesse período todo, ouvindo pessoas: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ouvindo um ladrão pendurado do lado dele, dizendo: olha, se você é o Cristo, salva aí, salva a gente também, debochando dele. Mas ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Porque a nossa vida é dividida em 2 fases também: a fase da cruz, que é nessa terra. E ele foi sucumbido, morreu. Mas os dias se passaram. E no 3º dia, 2 mulheres estavam conversando: vamos lá perfumar o corpo do nosso mestre, vamos embalsamar o corpo dele. Ele está lá. Nosso mestre morreu, vamos lá. E elas foram. Quando elas chegam lá, elas têm uma visão de um anjo que olha para elas e fala: o que vocês estão procurando aqui dentre os mortos? O que vocês procuram não está aqui. O que vocês procuram ressuscitou. Aleluia. A cruz é temporária. A cruz é passageira. O sofrimento acaba. E em breve nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Não deixe as dores da vida abalarem seu relacionamento com Ele, querido. Talvez você está experimentando uma fase de Tiago e está ficando abalado por isso. Experimente agir como João agora e dizer: ainda que eu tenha que chorar aqui, ainda que eu tenha que sofrer aqui, fazer a oração de Abacuque, ainda que tudo falhe, não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, ainda que não tenha mais nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
você veio aqui essa noite, porque talvez você está com o seu relacionamento abalado, por causa de dores dessa vida, o Senhor está falando para você: filho, é normal, aqui todo mundo vai sofrer mesmo, mas Ele tem preparado um lugar para nós, em que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, irmãos. Se alegre nisso, se alegre nele em nome de Jesus. Se coloque de pé. As dores dessa vida não podem alterar nosso relacionamento com Ele. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele está acima dos nossos conflitos. Ele está acima das nossas crises. Ele está acima de tudo, irmãos. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E eu quero chamar os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. Ele mesmo falou: olha, todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando o que eu sofri nessa terra. Nós não somos melhores que Ele, irmãos. Se o nosso mestre sofreu, nós também passaremos por situações difíceis. E Ele fala: façam isso em memória, ou seja, lembrando de mim. Agora nós precisamos lembrar que Ele não acabou num túmulo. Nós podemos lembrar da dor e do sofrimento que Ele passou, mas vamos lembrar também que não foi a morte que acabou com Ele. Ele não acabou num túmulo. Hoje Ele está à destra do Pai, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ou seja, o final da minha e da sua vida não é essa dor, não é essa tribulação, não é essa angústia. A alegria do Senhor ainda é a nossa força. Nós estaremos com Ele nos ares muito em breve, irmãos. Muito em breve, muito em breve.